Olá, aí por volta de entre 1973 e 1977, veio cair na minha mão um livro chamado Memórias de um Menino Pobre, de um autor chamado Silveira Júnior. Esse livro era tão lindo e me trouxe toda uma vivência de um novo cosmos que se chamava Bananal, Guaramirim e Jaraguá. Na verdade, o nome Bananal seria mudado mais tarde para Rio Branco. E eu fiquei encantada com o livro. Eu não sabia que em Santa Catarina poderia haver alguém que escrevesse um livro assim. Então, eu falei dele muitas vezes para minha mãe, de certo livro, pedaços e pedaços para ela, até que ela disse assim: será que esse seu tijucano que está no livro não é o seu tijucano, que era meu tio e que foi embora de Tijucas? As épocas mais ou menos combinavam, né? E o tio da minha mãe nunca mais tinha mandado notícias. Aí eu disse: vamos ver, né? E eu escrevi uma carta para o autor do livro. Eu lembro que o endereço era a Prefeitura de Itajaí, Santa Catarina, perguntando a respeito do seu tijucano e falando do meu entusiasmo pelo livro, claro. Quando a gente é muito jovem, a gente pensa que escreve uma coisa assim, que um autor não dá importância. Mas eu sei como é que funciona comigo. Eu recebo carta de um leitor. Hoje a gente não recebe carta, recebe e-mail, né? Eu fico muito feliz, né? É um acontecimento para mim. E para ele também foi, porque de imediato ele me respondeu, dizendo que não sabia o passado do seu tijucano, mas que estava muito feliz porque eu tinha gostado do livro dele. Essas coisas que os escritores escrevem, né? Que fazem bem para a alma do escritor. Só que naquele momento eu fiquei muito feliz também, só que eu não imaginava que daqui a pouco eu iria conhecer o escritor. E o tempo foi passando. Em 79, quem publicou um livro fui eu. Publiquei pela editora Lunardelli, o livro se chama Verde Vale. Até hoje está circulando, e na data de hoje especificamente, uma aluna me disse que já o leu tirado da internet. Uma aluna de uma escola de Criciúma, que é uma cidade mais ao sul de onde eu moro, né? E então, naquele tempo, os autores se conheciam no escritório do seu Odilon Lunardelli, que era o editor de quase todo mundo, né, em Santa Catarina naquela época. E aquele escritório do seu Odilon Lunardelli era um ponto irradiador de cultura em Santa Catarina. Todo mundo acabava se conhecendo lá e fazendo amizade lá, né? E eu acabei conhecendo o seu Silveira Júnior lá também, né? E rolou uma grande amizade entre a gente teve em outros lugares juntos, assim como vernissagem, lançamento de livro e tal. E o que aconteceu, assim, foi que a gente ficou tão amigo que chegou um momento em que ele, antes de publicar uma coisa, mandava para mim, para eu dar uma olhada e dizia assim, meio encabulado: Urda, tu dá uma olhada aí, né? Que ele tem para o telefone, aquele telefone assim que a gente, de fio, né, na parede. Dá uma olhada, vê se não está muito ruim e tal. A nossa amizade cresceu desse jeito assim, né? E eu até hoje fico impressionada com a clarividência que o seu Silveira Júnior tinha escrevendo livros futuristas. Por exemplo, ele tem um livro chamado Depois do Juízo Final,
que retrata isso que o mundo está vivendo hoje, essa coisa da imigração de um continente para o outro, as coisas econômicas difíceis, né? E então ele era um ser humano privilegiado, assim, uma mente magnífica, assim, né? E escrevia também como outros escritores da época, escrevia no jornal A Ponte. E foi, vou falar um pouco dele assim como pessoa, né? Primeiro assim que ele era um homem muito alto, muito grande, com uma cabeça grande assim, que cheinho de cérebro, que pensava o tempo todo, né? Uma coisa magnífica assim, a forma dele de ser na vida. Depois ele trabalhou em diversos governos municipais, governo estadual, assim como consultor, como apoiador. Era alguém que tinha se criado naquela praticamente miséria do livro Memórias de um Menino Pobre, né? Aquele que tinha me encantado no começo, e que se tornaram intelectual assim tão importante no Estado. E quando a televisão, afinal, chegou na casa de todo mundo, ele tinha um programa na televisão onde ele respondia cartas. Esse tempo aí não tinha internet ainda, então as pessoas que tinham curiosidade sobre alguma coisa escreviam cartas para a televisão e ele a cada dia respondia uma, né? Então, assim, ninguém perdia aquele programa, né? Meus pais todos os dias viam e assim a vida foi seguindo e foi um tempo muito bonito da minha vida, assim, esse que eu convivia com o seu Silveira. E eu própria estava escrevendo meus livros e publicando também, né? E aí, muito prematuramente, aos 73 anos, ele veio a falecer, em 1990, veio a falecer antes da hora, eu diria, porque ele era um homem muito forte, um dia ele passou mal e os hospitais estavam em greve, ele não pôde ser atendido. Essas coisas acontecem, né? E foi muito triste, assim, ter perdido o seu Silveira antes da hora, assim. Mas o que aconteceu foi que ele deixou para nós Dona Lígia, que era a esposa dele, né, as duas filhas, Memórias de um Menino Pobre, mais um balaio de livros, né? E eu acho que até agora ainda não disse o nome completo do seu Silveira, era Norberto Cândido Silveira Júnior. E aí a vida correu, o Memórias de um Menino Pobre tinha saído diversas edições, né? Mas depois parou de sair edição, era um livro que só se encontrava em sebo, com dificuldade. E um dia eu já tinha me aposentado, já tinha minha própria editora. Eu procurei a família do seu Silveira para me autorizar a publicar uma nova edição de Memórias de um Menino Pobre, que é esse livro que tem uma capa magnífica, feito pelo João Nikashima, que apareceu aí já no começo, vai aparecer agora de novo. E foi assim um orgulho para mim ter publicado aquele livro, né? Havia acontecido outras coisas. O seu Silveira era ocupante de uma cadeira na Academia Catarinense de Letras. E quando ele faleceu, eu fui eleita para aquela cadeira, né? Onde eu estou até hoje. E então, assim, foram muitas ligações, muitas coisas acontecendo assim. E até que um dia, esse um dia faz o quê? 10 anos, menos de 10 anos. Eu tinha que ir de Blumenau a Joinville e eu pensei, hoje eu vou descobrir onde é que é
Rio Branco, o antigo Bananal, porque estou passando a minha vida, estou ficando velha e até hoje eu não sei onde é que era o lugar do seu Silveira Júnior. E fui pela BR afora, parando onde tinha uma pessoa que pudesse dar informação, e cheguei no Bananal, no Rio Branco, né? Que hoje é um lugar muito pequeno ainda, onde assim, que já tem mais de 100 anos, a escolinha que aparece no livro Memórias de um Menino Pobre, ela fez 100 anos já, naquela altura tinha feito. E eu consegui falar com pessoas da escola, e o que aconteceu foi que, quando a escola fez 100 anos, e ela era uma escola, se sabia que ela fazia parte de um livro importante, foi procurado em sebos e com muita dificuldade se achou um exemplar de Memórias de um Menino Pobre, né? Aquele livro que eu tinha lido, aqueles primeiras edições, assim. E aí eu disse para o diretor, não, mas vá até a minha editora, eu mando uma caixa e tal. E no dia seguinte o diretor já foi na minha casa, que era em outro município, e buscou uma caixa de livros para a escola, né? Então, assim, os alunos de Rio Branco passaram a ter contato direto com com o livro Memórias de um Menino Pobre, que era o lugar onde o livro tinha acontecido, né? E aí, outras coisas foram acontecendo. Um aluno de História da universidade onde eu tinha estudado, de repente, que era natural dali do município onde fica Rio Branco, tinha feito um estudo, um TCC, sobre Memórias do Menino Pobre, e ele fez contato comigo, e aí eu passei para ele porque para mim a velhice estava chegando, e para ele era um jovem, então assim, passei para ele diversas coisas que eu tinha, como uma coleção de jornais da Ponte e outras coisas, né? Botei ele em contato com a família do seu Silveira, e ele fez um mestrado sobre sobre seu Silveira Júnior, e as coisas foram crescendo, foram indo, né? É Valdinei Deretti, o nome desse jovem historiador que deu tanta atenção para esse intelectual que cresceu ali naquele lugar, né, onde ele estava vivendo. E então, e a vida foi passando, então quando chegou a pandemia, 2 anos e tanto atrás, eu pensei no direito que eu tinha de ficar guardando por mais tempo livros do seu Silveira, que talvez um dia eu morresse e fossem jogados fora, né? Então eu chamei essa escola, esse moço, o Valdinei Deretti, historiador, e eles vieram até onde eu moro e levaram os demais livros para a cidade de Guaramirim, onde as coisas aconteceram no livro, né? E assim, eu mantenho contato até hoje com a Ivete, uma das filhas do seu Silveira, e até hoje ele é muito importante para mim, que foi um menino que teve tudo contra ele no começo da vida e acabou se tornando um intelectual de grande importância e que nos deixou essa pérola chamada Memórias do Menino Pobre. Eu queria dizer a Ivete, Dona Lígia já faleceu, que foi uma coisa muito importante na minha vida ter conhecido o pai dela, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Vamos falando. Deixa um like aí embaixo, se possível se inscreva no canal, que isso é importante para mim, né? Para a continuação do canal. Por enquanto, um tchau para vocês.